A necessidade da encarnação. Não somente foi necessário que Deus se encarnasse para a promoção do homem ao bem, mas também para a remoção do mal. Primeiro, o homem se instrui por isso para que não prefira o diabo a si mesmo, não venere o que é autor do pecado. A esse propósito, diz Santo Agostinho, posto que Deus pôde unir-se à natureza humana de tal modo que se fez uma só pessoa, não se atreva por isso aqueles espíritos soberbos e malignos a anteporem-se ao homem, porque não tem carne. Segundo, pois isso nos ensina quão grande é a dignidade da natureza humana, para que não a corrompamos com o pecado. Pelo que assegura Santo Agostinho, Deus nos mostrou quão excelso lugar a natureza humana ocupa entre as criaturas, aparecendo entre os homens como verdadeiro homem. E o Papa São Leão diz: reconhece, ó cristão, tua dignidade, e feito partícipe da natureza divina, não retornes à antiga vileza com uma má conduta. Terceiro, porque para destruir a presunção do homem, se faz mais estimável a graça de Deus em Cristo homem, sem nenhum mérito anterior de nossa parte. Quarto, porque mediante tanta humildade de Deus, pode reprimir-se e sanar-se a soberba do homem, que é o maior obstáculo que o impede de unir-se a Deus. Quinto, para livrar o homem da servidão do pecado, o qual, como diz Santo Agostinho, devia realizar-se de modo que o diabo fosse vencido pela justiça do homem Jesus Cristo, e isso foi levado a cabo mediante o sacrifício de Cristo por nós, pois um simples homem não podia dar satisfação por todo o gênero humano, e Deus não devia dar essa satisfação. Por isso é que convinha que Jesus Cristo fosse Deus e homem. Por isso, diz o Papa São Leão, a debilidade é tomada pela fortaleza, a humildade pela majestade, a mortalidade pela eternidade, a fim de que, qual convinha à nossa salvação, um só e mesmo mediador entre Deus e os homens pudesse morrer por uma parte e ressuscitar por outra, porque se não fosse verdadeiro, Deus não traria o remédio, se não fosse verdadeiro homem, não daria o exemplo. Existem muitas outras vantagens que resultam disto e que excedem a apreensão do sentido humano, segundo aquilo do eclesiástico. Muitas coisas te foram reveladas, que excedem a inteligência humana.